Fala, sou da cidade de Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia de vídeo. E hoje eu vou falar umas seis lições sobre o perdão. O perdão é muito importante na Bíblia. O perdão revela o amor de Deus e a solução para muitos problemas. Essas são 6 lições importantes da Bíblia sobre o perdão, como eu estava dizendo. Vamos lá, primeira lição, Deus perdoa. Lá em Efésios 4:32 está escrito: sejam bondosos e compreensivos uns para com os outros e perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou Cristo. Então a gente tem que perdoar e Deus também perdoa para ser praticamente igual a Jesus Cristo. Vamos lá, próxima parte. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende de verdade e aceita Jesus como seu Salvador. Não se importa quantos pecados você cometeu, nem o tamanho deles. Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Ou seja, praticamente o que eu falei no início lá da primeira lição. Deus perdoa e quando a gente perdoa, a gente praticamente imita Jesus. Então a gente tem que perdoar e amar, porque Deus nos ensina isso e a gente tem que gerar isso para poder esse perdão liberar. Então tá, parte 2. Perdão traz libertação. Salmos 32:1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ou seja, quando a gente pede perdão, a gente apaga aquela coisa que a gente cometeu. Mas a gente também não pode ficar repetindo, porque isso magoa Deus e é a mesma coisa de você não ter pedido perdão. Enfim, vamos continuar essa etapa. Não há nada que melhor do que se sentir perdoado, livre de toda culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso da mágoa, ressentimentos e do rancor. Então, como a gente libera perdão e quando a gente se perdoa e Deus nos perdoa, a gente se sente livre. Eu muitas das vezes, quando eu peço perdão para meus pais, quando faço algo de errado, eu me sinto muito livre e sinto aquela mágoa, aquele fardo que está dentro de mim indo embora. Essa simples frase ajuda muito. Então, vamos para a terceira fase, a terceira lição. Quem perdoa, ama. Vamos lá. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, sobretudo, a gente tem que amar, independente do que a pessoa fez, ou então que a pessoa acabou cometendo que se não gostou. Nem que seja tipo que ela pisou no seu dedinho, se não gostou, ela tem que perdoar. Ela pediu perdão, pronto. Ela liberou, esquece aquilo lá e fica mais leve. Vamos lá, vamos continuar. Você perdoa a quem ama, porque o amor é incondicional. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor e o pecador, como você, quem precisa de Jesus. Ou seja, é como eu estava falando no início aqui, nessa parte 3. Quando você perdoa é porque significa que você ama. Mesma coisa que Deus faz. Quando Ele te perdoa é porque Ele te ama. Ele sempre vai te amar, independente do pecado. Ele vai sempre te amar. Só que também você não pode ficar cometendo várias vezes. Mesma coisa a pessoa. Você não pode
cometer o mesmo erro com seus pais, ou então para a pessoa. Porque você vai cometendo, vai pedindo perdão, e é isso que o diabo gosta, porque você vai continuar fazendo aquele erro e daí ele vai magoando cada vez Deus e os seus pais, a pessoa, e é isso que o diabo gosta. Então, você tem que pedir perdão e não fazer mais. Pedir a Deus ajuda para não fazer mais isso. Ok, vamos para a próxima parte. 4. Quem é perdoado ama. Lucas 7,47 diz assim: portanto, eu digo os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, Lucas 7,47 está dizendo que quando você é perdoado, você ama aquela pessoa. Então, você tem que amar aquela pessoa, independente. O perdão anda junto com o amor. Porque quando você tem amor, você consegue perdoar. Agora, se você anda sem amor, se não ama a pessoa, aí fica difícil. Então, o que você tem que pedir a Deus é amar, tipo, ajudar a amar aquela pessoa. Porque Jesus Cristo ama o pecador. Então, a gente tem que tentar imitar ele, entendeu? Então, o perdão anda junto com o amor. Sempre anda junto com o amor. Vamos continuar a quarta lição. Aqui, tá pra cá. Perdão. Perdão gera gratidão quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer. Vai amar quem lhe ofereceu perdão. Ou seja, aqui tá dizendo que quando você oferece perdão, você vai continuar amando. E daí você vai esquecer que teoricamente era o seu inimigo. Porque quando você não pede perdão e a pessoa não te pede perdão, você trata aquela pessoa como seu inimigo. E isso não pode acontecer no reino espiritual. Então você tem que amar o seu inimigo, ou seja, você tem que esquecer que é o seu inimigo e tratá-lo como seu amigo. O perdão libera muitas coisas e te deixa você libertado. Vamos para a quinta lição. Olá. Perdão não tem limites, ou seja, a gente sabe que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então, perdão não tem limites. Lá em Mateus 18, 21 a 22, 21, 22, diz assim: então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é o que eu estava dizendo no início: 70 vezes 7 tem que perdoar o meu irmão. Por mais que seja difícil, aquela pessoa te magoou, pecou com você tá com aquela mágoa, e você, é muito difícil, eu sei disso, é difícil pedir perdão, mas tem que pedir perdão, porque se você pede perdão, significa que você ama a pessoa. Então, o perdão não tem limites. Vamos continuar a quinta lição, né? Você vai perder as contas muitas antes de chegar a 490 vezes. O perdão de Deus não acaba. O seu também não deve impor condições. Perdoe a quem te feriu e deixe a dor desaparecer com o tempo. Não se apague aos ressentimentos, mas libere o perdão mesmo que tenha decepcionado várias vezes. Ou seja, aqui está dizendo nesse texto que você vai perder as contas até chegar a 490 vezes. E o perdão de Deus não acaba. E também tem que acontecer com nós. Vamos supor, você fez algo para a pessoa, ou a pessoa fez algo para você, vocês brigam, e daí você não quer liberar perdão, nem ela. Isso não pode acontecer. Você tem que pedir perdão, respirar e deixar aquela ferida ir embora aos poucos. Por mais que seja difícil, é muito difícil, eu sei. Mas Deus nos ensina
que sempre tem que perdoar e liberar perdão, por mais que seja difícil, mas a gente tem que imitar ele, porque no reino espiritual, não pode acontecer brigas. Eu sei, às vezes acontece, por mais que a gente é carne, então não vai acontecer. Só que daí, depois disso, respira fundo, olha pra pessoa e fala, me perdoa. Pronto, acabou. E tem que tirar a mágoa também, tem que esquecer. Vamos para a sexta lição. Perdão gera mais perdão. Lá em Mateus 6, 14 a 15, está escrito assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas também perdoar vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, como estava dizendo no início, Deus perdoa. Sempre vai perdoar. Mas se a gente não pedir perdão e não perdoar, ele não vai nos perdoar. Teoricamente, como entendi aqui, como estava lendo. Então, quando você ofende alguém, ou então quando a pessoa te ofende, você tem que perdoar e esquecer, como eu sempre o tempo todo dizendo. Por mais que é difícil. Eu entendo, é difícil. Mas Deus nos ensina. O perdão anda com amor. Vamos lá, continuar a lição 6. Se você entende o perdão de Deus, você vai se dispor e perdoar as outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando você perdoa, Deus perdoa os outros e aprende a perdoar. É isso, gente. Então, Jesus te ama e eu também. Mas antes de terminar esse vídeo, eu posso te pedir uma coisa? Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, dê o like e compartilhe esse vídeo. Porque eu tenho certeza que tem uma pessoa da sua família que não conseguiu pedir perdão e precisa ouvir essa palavra. Porque ela precisa, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam de ajuda para pedir perdão. E para liberar perdão e para se perdoar e amar a pessoa. É muita coisa que a pessoa precisa fazer. Então, você vai ajudar essa pessoa com esse simples vídeo. É um simples vídeo, mas vai ajudar. Então, eu peço que você compartilhe, dê o like e se inscreva, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês. Obrigado pela paciência de assistir esse vídeo. E obrigado por estar compartilhando, se inscrevendo no canal e dando like. Eu digo de novo, Jesus te ama e eu também. Beijão!